Salve galera, mais um vídeo se iniciando, podcast John Maik na área, e hoje estamos com um convidado muito especial, né? Uma pessoa sensacional, um dos vereadores mais ativos de Jaraguá do Sul, o vereador mais ativo de Jaraguá do Sul, que é o meu chefe, né? Jeferson Cardozo. Queria que você se apresentasse pra gente, né? Falasse um pouquinho de ti. Bom, é uma alegria estar aqui no podcast do John, né, para a gente poder falar um pouquinho do nosso trabalho, poder falar um pouquinho sobre tá tremenda a mesa aqui. Falar um pouquinho do nosso trabalho, poder falar um pouquinho a respeito de tudo que a gente fez aqui em Jaraguá do Sul, né, que a gente saiu da mesmice, né, saiu do igual, porque o povo está cansado do igual, o povo queria algo de diferente, e apareceu o maluco do Jeferson em Jaraguá do Sul para dar voadeira com os dois pés. Então, fico muito feliz, sou vereador, sou policial penal também aqui em Jaraguá do Sul, né? Estamos como suplente de deputado estadual e a gente tem um trabalho muito ativo, né? Aqui né, pela liberdade do povo, pela defesa da bandeira do evangelho, né? Que John acompanha o nosso trabalho. Sim. Né? E a gente tem esses trabalhos muito árduos aqui na cidade, um trabalho que às vezes as pessoas não entendem muito, né? As pessoas que eu digo, os políticos, né? Sim. Porque o cidadão de bem, a pessoa realmente que tem os princípios, entendem e sabe daquilo que a gente faz. Sim, é uma honra te ter aqui, né? Eu queria agora falar um pouco sobre os patrocinadores do canal. Primeiro, a Mora Ateliê Thai, né? Que faz os personalizados. O Jeff ganhou um presente aí também. Eu tô né? bonito aqui na foto, olha. Olha só. Meu Deus do céu. A Mora Ateliê Thai, então se você quer adquirir qualquer tipo de bala personalizada, chaveiro, caneca personalizada, corre no primeiro link na descrição desse vídeo que já vai direto entrar em contato com ela. Também não tem como eu não falar do Vini, que é a nossa assessoria aqui de viagens. Então se você quer passagens aéreas, passagens de ônibus, é só você entrar no link, falar diretamente com o Vini, que ele consegue passagens baratas para você. Para finalizar, né, nossos patrocinadores, não tem como eu não falar sobre a Hoje, né, que fez tudo isso acontecer, né? Glória a Deus pela vida da Hoje, né? Através da vida dela o podcast está acontecendo. Então, minha gratidão ao Hoje, né? E Jefferson, queria te fazer uma pergunta, né, já para começar. João. Pergunte. Cristão na política. Eu queria que você falasse como que é ser um cristão em meio à política, né? Uhum. John, eu sou crente de berço, né? Nascido e criado dentro de igreja. E a gente vê de um tempo, né, que as pessoas, elas não... A igreja não se envolvia tanto com a política, os próprios cristãos não se envolviam tanto na política e achavam que era coisa do demônio ainda, né? Política era coisa de Satanás, coisa de bandido, coisa de ladrão e aquela coisa toda. E existe um ditado muito forte, uma palavra, que diz: se o bem não se envolve, o mal domina, né? Sim. Então, quando os cristãos não se envolvem com coisas que são boas, com coisas que são necessárias, né? Que a política ela engloba toda a vida de uma pessoa, todo um aspecto de uma sociedade. E quando o cristão ele não se envolve, a igreja padece. Né? Então algo muito importante o cristão estar envolvido nesse seio da política. Eu propriamente entrei na política bastante cedo, né? Bastante cedo, um momento difícil ao qual a gente passava e enfrentava, né? E ali a gente conseguiu escancarar as bandeiras do evangelho aqui na cidade, né? De uma forma totalmente diferenciada. Inclusive já relembrando nos primeiros dias já de mandato, quando outros vereadores queriam interromper algo que já existia, que estava no regimento interno da Câmara, que era a leitura do versículo da Bíblia. E quem que vai questionar os pseudo-intelectual que dizem, não, aqui é a Câmara de Vereadores, a política ela tem que ser laica, não pode envolver religião, não pode envolver igreja, mas está no regimento interno. Sim. Mas tudo se envolve no livro mais antigo, né, da face da terra, que é a Bíblia, e teve um corajoso que enfrentou esses pseudos intelectuais que não queria que fosse propagado algo que já era corriqueiro e já era de muito tempo, né? E a gente conseguiu defender essa bandeira e a leitura do versículo bíblico sempre frente a toda a entrada de sessão continuou, né? Então, sim, é uma das bandeiras. Então, acredito que o cristão ele tem que estar envolvido em todas as áreas da sociedade, né? O cristão tem que ser médico,
O cristão, ele tem que ser advogado, o cristão tem que ser juiz, o cristão tem que ser político, o cristão tem que estar em todas as esferas da sociedade, tem que ser empresário, né? E assim por diante. Porque se nós não ocuparmos, se o cristão não ocupar essas áreas importantes da sociedade, o mal vai dominar. O cristão vai ser mandado por esses que querem se envolver. Sim. E normalmente quem quer se envolver é quem? São essas pessoas que a gente pregava outra hora, que são os bandidos, são os corruptos, são as pessoas que fazem mal para as pessoas de bem. Uhum. E por muito tempo, né, a religião impôs para nós mesmos, né, falando que tudo era do diabo, né? Tu não podia fazer nada que era do diabo, e as pessoas com medo, né? Até foi falado no podcast passado com o Guilherme um pouco sobre isso. Com medo as pessoas não entravam nisso, né? Não entravam principalmente na política, e tá o caos que tá, né? Mas graças a Deus de um tempo para cá veio mudando isso. A igreja perdeu muito tempo, né? Com situações que não eram bíblicas, eram dogmáticas da própria religião, vamos dizer assim, né? E eu acredito que esse canal, John, vai servir como bênção para muita gente que está ouvindo agora, que está assistindo esse teu podcast, e dizer para você: se envolva. Não perca a oportunidade para a sua vida e para a vida daqueles que servem ao Deus Todo-Poderoso. Se a tua convicção, se o teu chamado é para a área política, vá. Se o teu chamado é para a área de conciliação, concilie. Se o teu chamado é para ser empresário e abençoar vidas, seja empresário e abençoe vidas, né? Não perca a oportunidade, porque a religião, ela oprime, ela mata. E o Evangelho de Cristo Jesus, ele liberta. Então, nesse aspecto, John, eu digo para ti o seguinte, né, que as pessoas serão alcançadas por aquilo que ouve, por aquilo que vê outras pessoas fazendo. Então, eu como cristão, eu me sinto muito feliz, muito honrado no lugar onde Deus colocou no meu coração para estar, Sim. que é na política. É realmente escancarando as bandeiras do Evangelho, e com isso nós logramos muito êxito, né? Sim. Tu vê que hoje a gente é considerado um dos vereadores mais atuantes da história, Sim. da história de Jaraguá do Sul, né? Os que mais apresentou projeto e o que mais atendeu gente da história. Eu hoje não consigo mensurar, né? Quantas pessoas eu acho que esse trabalho alcançou, mas são milhares, milhares e milhares. E isso a gente sente na rua quando a gente está caminhando. As pessoas virem cumprimentar e tal, agradecer, e a gente não tem um caderninho que a gente anota para depois ir lá cobrar o voto. Não, eu não faço isso, Sim. porque essa ajuda ela tem que ser espontânea, ela tem que ser de coração, até porque é algo que o povo paga para nós fazermos, né? E a gente, como eu disse anteriormente, a gente saiu da mesmice, John. A gente não queria ser igual àqueles que já estavam. Nós entramos para ser o diferencial. Sim. E isso para nós é um motivo de alegria e é um motivo que escancara para servir de oportunidade, de incentivo para as demais pessoas. Sim. Cara, é incrível como quando você está no lugar certo, onde Deus quer que você esteja, as coisas fluem, né? E eu vejo isso muito na tua vida, né? Até hoje eu tava conversando sobre, né? Cara, imagina quando você está no lugar que Deus não te colocou para estar, parece que tudo vai errado, né? A pessoa se frustra, a pessoa não é uma pessoa feliz, a pessoa é uma pessoa triste, né? Então, quando tu cumpre o chamado e o propósito de Deus, tudo se encaixa. Né? Vai ter dificuldade, claro que vai ter. Quantas vezes o meu assessor Gilmar aí orou, chorou, pensou em desistir, Sim. e é pastor, né? Pensou em desistir de estar naquele local porque acreditava que aquilo não era um lugar de bênção. E hoje a visão totalmente mudada, né? Sim. Viu que a gente era a luz no meio das trevas, era o sal da terra, Sim. onde precisava ter esse tempero. Sim. O Gilmar um dia me falou também sobre o sal, né? O sal ele fica guardado no armário e ninguém muito se importa, né? Mas quando a comida vem sonsa, você lembra do sal, né? Então, Verdade. Às vezes você tá ali, né, representando, mas quando as pessoas precisam de uma palavra, alguma coisa, né, elas sabem que podem contar contigo, que você serve um Deus, né? Verdade, verdade. Isso aí. Eu queria que você contasse um pouco, né, sobre os projetos que você fez, né, em prol dos cristãos, né? Isso é muito importante, né? Você fez muito diferença aqui em Jaraguá do Sul. Então eu queria que você contasse um pouco sobre, né, as batalhas.
Esses dias, John, nós estamos fazendo um levantamento, até apresentei na Câmara a título de resultados, a título de prestação de contas, né? E a gente fazendo um comparativo, a gente vê em um mandato o que muitos de outros políticos em 4, 5 mandatos não tiveram, em números de projeto de lei. E eu me orgulho muito, John, que uma das primeiras coisas que fizemos em nosso mandato foi a questão da isenção de IPTU para templos religiosos, né? Ah, Jefferson, mas daí tu vai puxar saco de igreja. Ô, Jefferson, pastor, a igreja ganha bastante dinheiro, tem muito disso que se ouve. Mas a gente às vezes não para pensar que a igreja é um lugar de cura. A igreja é algo que traz benefício para uma cidade. A igreja é um lugar onde que às vezes a clínica médica, o hospital não dá conta e a igreja é um lugar de cura. Sim. Quantas e quantas vezes pessoas procuraram nós para darmos alimentos, e a gente vai ter um valor do meu salário, a gente fazia para dar alimentos. E o social da prefeitura é uma burocracia danada para dar 1 quilo de alimento para a pessoa. E quantas vezes a gente procurava igrejas, como por exemplo a Casa dos Filhos, e sempre tinha algo para dar para as pessoas. Sim. Então, esse assistencialismo, essa casa que tem mantimento, ela devolve para a sociedade. E como já no artigo 5º da Constituição garante essa imunidade e isenção de templos religiosos, os que são locados tinham que pagar o IPTU. Os que são comprados, querem estar em nome da igreja, não tinham que pagar. Agora os que eram alocados tinham que pagar. Era um absurdo isso. E o que nós fizemos através do pastor Murilo, homem de Deus? Pegou e disse, cara, ajuda a gente. É muito caro esses IPTU que a gente paga. Quanto dinheiro que a gente conseguiria pegar desse IPTU e investir em vidas? E propriamente a gente levou. Então, um dos projetos mais importantes que eu fico satisfeito do meu mandato é a isenção de IPTU de templos religiosos. Hoje as igrejas em Jaraguá do Sul não pagam mais IPTU, seja ela comprada ou seja ela alugada. Então isso é uma das coisas que eu me orgulho. Outro projeto de lei bastante importante, que também é um motivo de grande alegria para nós, é a questão do monumento bíblico. Todas as cidades, a maioria das cidades, principalmente as maiores, elas têm monumento de uma determinada entidade. Eles têm um monumento normalmente na frente, na entrada dos seus portais de cidade, né? Como da maçonaria, como de tantas e tantas outras, do Rotary e tal. Por que o evangelho, por que o cristão não pode ter um monumento para dizer que aquela cidade ali tem cristãos e enaltecer o nome de Jesus Cristo? Então aqui nós fomos autor também de um projeto, coautor de um projeto, em que cria um monumento bíblico. Então a prefeitura terá que criar um monumento bíblico, onde vai ser um marco para a cidade, né? E também somos autor de uma lei que se tornou, que é a Semana Cristã, a Semana da Christian Fest. Em Jaraguá do Sul tem a festa tradicional do tiro, onde jovens bebem, onde, enfim, sim, tem de tudo, tem de tudo. E a gente pensou, temos que criar um evento cristão nessa cidade que fique constada nos calendários do município, uma data comemorativa. E ali a gente também nós fomos o autor da Semana da Christian Fest. Então é uma Semana da Festa Cristã, onde a prefeitura tem que impor recursos para justamente abençoar a vida das pessoas e para o cristão poder proclamar sua fé em Jaraguá do Sul. É um dos projetos, a gente tem mais de 60 projetos de lei, né, que foram muitos deles aprovados, mas quase a sua maioria, né? Poucos ali foram rejeitados, mas é bastante. Outro projeto de lei, antes que eu esqueça, que eu acho que é o mais importante de todos, John, é a liberação da entrega do folheto bíblico. Folhetinho onde fala de Jesus Cristo e tal. Em Jaraguá do Sul era proibido. O crente não podia entregar um folheto falando de Jesus aqui em Jaraguá do Sul. Inclusive teve irmãos que foram presos. Teve um crente que gostava de fazer esse trabalho de evangelismo, de entregar esse material, esse literário que fala de Jesus, e foi preso 5 vezes. É preso, respondia o TC e saía, né? Mas tinha esse constrangimento para falar o que é de bom, para falar algo que cura, que liberta, que salva, que é Jesus Cristo. Sim. Então nós também fizemos o projeto de lei, primeiramente foi rejeitado, aí vem a pressão dos cristãos, se envolver no que é certo. Pouco tempo depois comecei a movimentar a pastorada de Jaraguá do Sul, era ligação para vereador. Tu não bota mais o pé aqui na minha igreja para pedir voto, vereador. Sim. O senhor dá conta aos crentes.
Pouco tempo depois conseguimos novamente o projeto de lei e ele foi aprovado por unanimidade. Hoje em Jaraguá do Sul ninguém mais vai preso por entregar um folhetinho. Né? Isso foi em 2021, se não me falha a memória. Dezembro de 2021 foi aprovado e hoje está liberado, algo que há muito tempo o pessoal queria e não conseguia. A Igreja Universal, para ter uma ideia, ela entrega uma revista, prestação de conta da igreja e informativos da igreja. Sim, era proibido. Agora está liberado para todo mundo. Meu Deus, para você ver, né? Se a importância de um cristão estar, né, em todas as esferas, né? Porque, cara, imagina se você não estivesse lá, né? Neste tempo, né? Fazendo a diferença nesse lugar. Cara, talvez a gente estaria indo preso hoje, né? Por entregar um simples folheto, né? Falando um pouco de Deus, né? E é uma cidade conservadora, Jaraguá do Sul, né? Agora você para e pensa em outras cidades. Meu Deus. Né? Que se diz conservadora, Jaraguá do Sul, e tinha essa proibição, né? Tinha essa proibição. Tem uma pergunta aqui muito boa, né? Me falaram que a tua história é muito parecida com a de José, né? Quase falei o nome errado aqui. É muito parecida com a de José. E eu queria saber o porquê, né? Por que essa comparação? Por que essa... Queria que tu contasse um pouco pra gente. John, é um testemunho bastante longo. Acredito que nós não vamos ter tempo suficiente para falar aqui no podcast, mas é algo bastante triste que eu passei na minha vida, né? Meu pai sempre foi empresário aqui na cidade, a gente sempre trabalhou juntos, né? Sempre trabalhávamos juntos. Eu tinha uma vida bastante tranquila, assim, bastante confortável. Trabalhei na Procuradoria Geral do Estado, trabalhei no Procon de Jaraguá do Sul, né? E era formado em Direito. Passei um concurso público para Policial Penal. Então, o meu salário sempre foi muito bom, assim, sabe? Sim. Nunca, de todos os rendimentos que eu tinha, sempre ganhei muito bem. Sempre fui bem remunerado. E em 2018, me deparo com uma situação muito triste, em que numa armação, porque nós estávamos muito forte com mídias sociais, redes, e a gente denunciava todo tipo de canalice. Tudo que não prestava, nós denunciávamos, né? E em 2018 fui pego numa armação muito triste, em que colocaram eu em um processo a qual eu era testemunha, né? Pouco tempo depois me colocaram como réu num processo que eu era testemunha. Meu Deus. E em fevereiro de 2019 eu acabei sendo preso. Fiquei 13 dias preso. E no primeiro momento em que recebi a mensagem que estaria sendo preso, eu não sabia por quê. Agora, por que eu estou sendo preso? E aí, John, depois de um dia, o advogado apareceu e me contou o motivo da minha prisão. O motivo da minha prisão é porque eu estava no meu local de trabalho, trabalhando, e que eu poderia, quem sabe, atrapalhar a investigação processual, juntando vídeos da época que eu era testemunha em um processo. Né, que eu estaria no meu local de trabalho, conversando com o preso, que é a minha função, conversar com o preso. Sim. E fui preso. Fiquei 3 dias preso. Fui solto unanimamente pelos desembargadores de Santa Catarina. E ali começou a dar uma depressão na gente, porque a gente tinha um canal de denúncia de coisas erradas. De repente, vendem uma história de que eu seria errado também, que eu seria uma pessoa que, quem sabe, devesse também para a justiça. E eu acabei sofrendo muito, assim, entrei quase em depressão, fiquei 3 meses muito mal. Só que eu sabia que eu tinha que sair daquela situação de alguma forma, né? Sim. De alguma forma. E a gente ouviu Deus falar com a gente, né? Que aquele momento era um momento para mim, que só eu poderia sair daquela situação. Só eu poderia tomar fôlego, sair de dentro de um quarto e realmente voltar a ser o que eu estava fazendo, né? Mostrar para as pessoas que eu tinha as mãos limpas. E daí eu fui me recuperando devagarinho e teve um sentimento. Eu fui para a política, na verdade, por raiva, né? No primeiro momento. Depois a gente viu que era um chamado de Deus verdadeiramente. Aí era dezembro de 2019, aí bateu na minha cabeça, eu tenho que ser político nessa cidade. Que só assim eu vou poder mostrar para as pessoas que eu tenho mãos limpas. Sim. E só assim outras pessoas poderão se espelhar e sair, quem sabe, numa situação difícil ou parecida que a minha. E aí, John, fui falar com meu pai. Falei, pai, deu no meu coração aí,
de eu ser candidato a vereador aqui na cidade. E aí, quando eu fui para ser candidato a vereador, meu pai botou na cabeça, meu Deus do céu, corre disso, sai disso, meu filho, não vamos fazer, tu vai sofrer muito. E eu, mesmo assim, me prontifiquei e fui. E coloquei meu nome à disposição. Resultado, fui a 10ª cadeira do Legislativo aqui, jaraguaense. Fui eleito um ano após a minha prisão. E ali começou esse trabalho, graças a Deus, de excelência, que Deus nos chamou. E eu consegui, dessa forma, mostrar para a sociedade que eu era livre, mesmo respondendo um processo por organização criminosa e corrupção. Aí, para vocês entenderem o que aconteceu, eu estou resumindo bastante, porque os detalhes são bem fortes, né? Aí, John, fui para vereador e comecei esse trabalho. Tudo que eu fazia sempre jogavam isso na minha cara. Pô, cara, tu foi preso. Por que tu foi preso? E tinha que se explicar. E a minha alegria maior, que muito mais do que eu tinha que me explicar, eram as pessoas que compravam essa ideia de que eu era correto e simplesmente defendiam a gente. Mesmo sem ter uma sentença que desse a minha absolvição. E o pessoal falava, não, ele é um cara correto, armaram para ele, vai sair disso. Isso me deu uma alegria para continuar. Aí, quando eu me lancei para deputado estadual, e fui o deputado do PL mais votado aqui da região de Jaraguá do Sul. E ali a gente viu que a gente estava no caminho certo. E daí esse ano eu tive essa vitória da parte de Deus, da parte da justiça. Eu fui absolvido de tudo. E a gente vê a história de José que não é muito diferente. A Bíblia fala que José teve um sonho. A Bíblia fala que José foi vendido por seus irmãos. A Bíblia fala que José foi escravo na casa de Potifar. E depois armaram contra ele de novo. O resultado foi José ir para a prisão. José lá na prisão, ele mostrava o seu devido valor, mantendo as mãos limpas e sempre sendo a pessoa íntegra. Alguém enxergou isso nele. Alguém viu isso nele. E levaram para o rei, contou as histórias do sonho que ele teve, o rei para ele decifrou, se tornou governador. Então, às vezes, John, Deus prepara situações para extrair o máximo de ti. Eu digo para ti, John, que José teve que passar por esse caminho triste e dolorido. Que quem sabe se pedisse, ô José, se tu pudesse voltar no tempo lá, tu queria que Deus cumprisse esse sonho na tua vida? De tão doloroso que foi esse caminho, e de repente ele diria, não queria, porque foi muito triste para mim, foi muito sofrido. E às vezes não se cumpriria aquilo que Deus quer na íntegra. E assim foi na minha vida. Né? Se você perguntar hoje para mim, ô Jefferson, tu voltaria no tempo? Se tivesse passado tudo isso para chegar onde tu estás, tu aceitaria de novo esse calvário? Eu diria para vocês que não, porque muita gente sofre com isso, as pessoas que acreditam na gente, né, a família da gente. Só que a gente sabe que Deus é poderoso e com essa história, quem sabe atinge alguém aí que está nos ouvindo, nos assistindo, que esteja passando pelo mesmo caminho, né? Levou 6 anos para se concretizar um sonho de Deus na minha vida. Tive que passar pela prisão, tive que passar pela fala, pelos comentários, pelos mal olhar de tanta gente, para chegar onde hoje Deus me colocou. Eu digo que se eu estou onde eu estou, é pela graça e misericórdia de Deus, para Ele cumprir na minha vida aquele chamado que Ele tinha. Então tudo tem um caminho, e eu percorri esse caminho e cheguei. Né? Agora, né, tem tudo se concretizando, está para me assumir como deputado dia 1º já de janeiro de 2025. Então eu tenho só a louvar a Deus por tudo que fez. Foi dolorido, foi muito dolorido, mas a gente sabe que é para um propósito maior, para alcançar vidas, para alcançar almas e para a gente estar no lugar certo, na hora certa que Deus preparou. Sim. Para grandes homens, né, existem grandes batalhas, né? Então, nada é fácil, né? Verdade. Quando tem um propósito grande, cara, as guerras vão ser enormes, né? Mas a vitória vai ser... E John, tudo que eu passei foi tudo no pior momento da minha vida, tá? Prisão, foi tudo no pior momento da minha vida. E a gente, quando acha que... bom, agora acabou, acho que acabou as provações, acabou... Não, vem mais uma, pum! Quando eu estava passando por esse momento, um pouco antes, eu tinha acabado de descobrir que a minha menina era deficiente auditiva. Já é um choque emocional. Aí daqui a pouco passa por outro choque emocional. Aí daqui a pouco,
Teve há pouco tempo também a perda de um irmão, tive. Meu Deus do céu, foi uma pancada quase atrás da outra. Sim. E daí Deus vai te provando de uma certa maneira para mostrar a excelência, o amor dele, o cuidado dele, nisso tudo. Porque hoje a gente vê que Deus em tudo teve um cuidado. Cada fase da minha vida é um milagre. Sim. Se eu fosse detalhar aqui para vocês o que aconteceu, vocês vão dizer, não, é sobrenatural na tua vida, Jefferson, não faz sentido. Não faz sentido o que tu passou e onde tu está. Não era para estar aqui. Sim. Eu não era para estar aqui. Se não fosse a misericórdia de Deus, eu estaria num lugar muito pior. Sim. Porque quando a gente passa um momento difícil, algo que sai do nosso controle, a primeira coisa que nós pensamos é fazer besteira. E foi tudo que passou na minha vida. Sim. Fazer besteira no pior momento da minha vida. E daí a gente ouve Deus falar. E a gente endireita o nosso caminho naquele tempo. E a gente atinge o propósito divino, né? Então, para mim, assim, olha, chega até a me emocionar, porque foi um período bastante difícil. Bastante difícil. A gente vê que é Deus, assim, nos mínimos detalhes, cuidando de tudo para a gente chegar aí. E não somos merecedores, sabe? Sim. Pecador miserável sou, não sou digno, não sou merecedor de nada, e ver o que Deus faz, colocar onde a gente está hoje é só um milagre de Deus mesmo. Não era para ninguém acreditar em mim, não era para ninguém comprar briga por mim do jeito que compro, que tu responde às vezes as minhas mensagens, tu sabe como é que é. É o povo comprando briga por nós, e a gente fica muito feliz e honrado. Pastores, homens de Deus acreditando na gente, ser rodeado de pessoas boas assim que impulsionam, que são alicerce para nós para frente, a minha família, amigos, pastor Gil Marques e assim por diante, é algo que faz a gente caminhar, porque sozinho também não chega em lugar nenhum. Sim. Então Deus prepara também essas pessoas, né, os sirineus, né, para ajudar a carregar a cruz, que às vezes fica pesada, não é fácil. Não é fácil. Cara, eu vejo muito forte assim, esse tempo que eu tenho vivido trabalhando, né, ali no gabinete, eu até falo muitas vezes com o Gil Marques, olha o que Deus faz, parece que quando as coisas estão virando para dar errado, parece que Deus vai lá e vira para dar tudo certo, né? E esses dias eu tava me perguntando, mas como isso, né? Cara, eu fiquei feliz, né, por tudo que tem acontecido, e esses dias eu tava no aniversário do Gil Marques e eu vi, né, vocês sempre oram, vocês sempre... Cara, e é muito forte porque o coração de vocês sempre está em Deus, sabe? Então, não importa o que aconteça, o coração de vocês, né, está em Deus. Então, isso é muito forte, a honra que vocês têm por Ele, sabe? E é por isso que você está onde você está, né? É por esse coração, né? Por não esquecer de onde você veio, né? As suas raízes, né? É muito forte isso. Jeff, eu queria perguntar para ti, né? Fazer uma pergunta aqui espontânea, né? Como que é para você, né? Como que é essa questão? A galera gosta muito de ti por causa das batidas, né? Por ser esse cara aí que vai para frente, valente, corajoso. Então eu queria pedir para você como que é, né? Como tu resolveu ser assim? Como que foi no começo do mandato? Já começou... Na verdade, eu já vinha de uma explosão, já por causa disso tudo que eu passei. Então, isso, vamos dizer assim, é uma característica já nossa de brigar por aquilo que é certo. Então, vinha muito espontâneo da gente, né? Só que aflorou muito depois da minha prisão, aflorou muito, fiquei, né, eu até falava às vezes pro Gilmar, eu tenho que ser um doido meio consciente, porque se eu ficar maluco, daí o povo para de acreditar, então tem que ser doido até um limite, passou daquilo ali, tu já se perde e o pessoal para de acreditar, né, é bom, o pessoal gosta da batida, o pessoal gosta de polêmica, eu sou muito polêmico, eu brigo, respondi 21 processos, só para ter uma ideia, não perdi um, né, porque a gente sabe o que é certo e o que é errado, até onde a gente pode bater, né? Sim. E o pessoal gosta demais, gosta da batida, viraliza os nossos vídeos, o pessoal realmente tem um clamor muito forte, porque se sente representado por essa batida, se sente representado pela briga da gente, né? Agora só não gosta muito quem apanha, né? Quem apanha sofre, bebe água, rapaz do céu, sai de baixo que o homem tá vindo, né? Na Câmara de Vereadores, propriamente, os servidores lá adoram, né? Eu nunca tive isso na Câmara, nunca teve um político, né, que realmente empeitasse, batesse de frente, dá de dedo e vai para cima, né? Nunca teve. E a gente vindo com essa
com essa força toda, as pessoas se sentem representadas, né? Sim. As pessoas estão, como eu disse lá nisso, as pessoas estão cansadas da mesmice. Sim. As pessoas estão cansadas de política tradicional, estão cansadas com aqueles velhos lobos que só ficam ali mamando na teta da prefeitura. O pessoal queria alguém que trabalhasse de verdade. Eu vim para trabalhar, incomodar e realmente mostrar tudo que estava errado. Sim. É isso aí, sensacional. Temos ainda 30 minutos, Jeff. Vamos lá, vamos dar. Vamos dar. Cara, muita gente está perguntando, principalmente nas mensagens. Muita gente pergunta. O Jefferson não vai para vereador, né? Não. Mas qual que é o futuro do Jeff? Quais são os planos para a família, né? Sonhos, projetos, né? Queria que tu compartilhasse. Então, John, na verdade, eu acredito que eu não vim para a política para ficar naquela tocada de sempre, né? A gente quer tentar chegar em lugares para poder abraçar mais pessoas, para conseguir ter mais estrutura para fazer mais, né? Então, eu acho que o meu trabalho como vereador chegou nesse limite, chegou nesse ponto e se torna muito cansativo se tu realmente trabalha. Né? Para fazer mais do que aquelas pessoas fazem na Câmara de Vereadores, eu ficaria o resto da vida. Para ganhar salário, né? E não trabalhar, e não fazer, e não cumprir com a finalidade que é estar visitando as pessoas, que é realmente estar ajudando as pessoas, estar fiscalizando, indo no hospital, indo aqui e ali. É aquele trabalho que a gente faz que é rotineiro. Quase todos os dias a gente chega muito tarde em casa. E se tornou cansativo para mim e muito custoso. Eu sou o único vereador da história de Jaraguá do Sul que é custo zero. O povo não paga para manter o gabinete, não gasto R$1 com diária, com passagem, com telefonema, com ligações, com tudo. Tinha um monte de mordomia, eu neguei tudo. Então a gente acaba sendo custoso. E eu acho que a minha finalidade, a minha contribuição como vereador, deu. Seguir cumprir com isso, né? Então a gente galgou a deputado, graças a Deus, né, tem grande chance já de janeiro a gente já assumir, e a gente crê que é um outro caminho, a gente consegue agora abraçar um estado, né, e com muito mais estrutura. Aí se torna um trabalho mais leve e de certa forma alcança muito mais, vai ser muito mais produtivo para mim, né, e eu sou muito proativo, eu gosto disso, né. E então não iria mais para vereador, né, tinha um objetivo muito forte de ser, quem sabe, candidato a prefeito esse ano, mas o partido entendeu diferente e a gente foi então para deputado, graças a Deus vai dar certo, e uma outra oportunidade no futuro, ainda o meu sonho é ter uma estrutura forte como prefeito dessa cidade e poder atingir mais pessoas. Então eu tenho um desejo no meu coração, né, que se for a vontade de Deus, eu quero vir 2028 ser candidato a prefeito em Jaraguá do Sul. Meu Deus, revelações aí, spoiler. Sensacional. Então, Jeff, eu queria que tu falasse um pouco, né, sobre ameaças. Teve alguma ameaça durante esse tempo como vereador, né, ou todo esse tempo de polêmica aí, né? Então, teve várias ameaças, na verdade, né? Mas teve uma que, inclusive, acabou resultando num processo judicial, qual a gente foi vencedor nesse processo, né? Foi um caso de fiscalização. O pessoal estava acostumado aqui em Jaraguá do Sul a não ter fiscalização. A não ter. Não existia. Político vereador não fazia fiscalização. E a gente mostrou um novo tempo, né? A gente invadia os lugares, nós realmente entrava para ver se a coisa estava errada mesmo. Ia de madrugada em Samai. E fazia um trabalho mesmo de fiscalização e cumpria com a finalidade. Não tinha dia, não tinha horário. E uma certa vez a gente estava já envolvido na CPI do Samai, um dos maiores escândalos de corrupção de Jaraguá do Sul. E um camarada pegou e mandou num grupo de associação e disse: eu quero ver aquele vereadorzinho, aquele bandido, aquele safado, vem aqui, eu vou enterrar ele dentro de uma vala, vou passar ele com o trator por cima. Isso era um cara que tinha um cargo em comissão no Samai. Aí eu olhei pro meu assessor tá meio preocupado, né? E agora, cara, estão tentando até matar a gente. Eu digo: vão lá pro homem me enterrar na vala, ele vai ter que me enterrar agora que falou, né? E eu fiz um stories na época, que tinha muito alcance, né? Sempre teve. Dizendo que eu estava indo lá pro homem me enterrar, já cumpri a finalidade dele. Foi ameaçado de morte, que quero que ele faça. Cheguei lá, já não tinha mais ninguém lá, né? Já tinham terminado a off, abandonaram o trator e correram. Né? E foi um desses episódios que depois acabou resultando numa ação, né? A gente ganhou essa ação
e o servidor posteriormente pediu exoneração da prefeitura. Sim. Esse foi um dos episódios que nós tivemos. Dentre várias, né? Teve campanha, primeira campanha propriamente, eu andava de colete. Era todo momento, né? Eu não podia chegar. As trevas se fecharam de tamanha forma, John, que eu não podia ganhar as eleições. Eu não podia. Deus. E eu andei um período de colete. Andei de colete por conta das ameaças que faziam constantemente. Sim. Mas para ver, né? Tudo propósito, né? Que tem tudo isso, né? Propósito. E a gente ficava ligado, assim. A gente é policial também, né? Obviamente. Sim. Mas tinha muitas ameaças. Muita mesmo. Aí depois, com o tempo, eles viram que não tinha jeito de ficar ameaçando. Eles não executavam, né? Sim. Aí pararam de ameaçar. Daí o jeito foi me engolir, né? Isso aí. Cara, já que tu tocou no assunto aqui, e a CPI? CPI do Samai, né? E a CPI, eu ouvi falar, né? Agora há pouco. Isso. Vai ter, não vai ter? Teve a CPI do Samai. A CPI do Samai foi um verdadeiro sucesso, né? A gente conseguiu responsabilizar mais de 17 agentes políticos, servidores, enfim, envolvidos em corrupção. Mais de 800 mil reais já foram colocados em pauta para devoluções das empresas que saquearam o Samai. Né? E agora nós se desvendamos, né, no fim do mandato com mais um dos escândalos, porque cada setorzinho que eu dou uma mexidinha parece que cai assim, ó, a ratalhada da corrupção. É muita gente roubando. Sim. John do céu, essa prefeitura rouba para tudo que é lado. Para tudo que é lado. Encontramos um dos maiores escândalos agora também de corrupção, e esse já documentado, com o próprio secretário da transparência da prefeitura, dizendo realmente o moço tem razão. Tá feio o negócio, E muito dinheiro sendo roubado agora na Secretaria de Esporte. Lá tinha uma secretária que ficou por muito tempo nessa secretaria, e sempre com a mesma turminha lá, né? E essa turminha aprendeu a fazer malandragem, né? E tiraram dinheiro do povo. Tiraram muito dinheiro, com muita malandragem, um pão com ovo custando R$78. Só para ter uma ideia. É sacanagem sem fim. E o povo do esporte, o pobre do esportista, que ganha uma bolsa atleta lá, né? Um custozinho baixo, a prefeitura pagando eles, enquanto os outros roubando bastante, né? E é triste de ver o que a prefeitura se passa, e mais do que isso, saber que tem prefeito em Jaraguá do Sul, né? Que admite essas pessoas que já não têm uma conduta proba. Por exemplo, não que tenha, vai esperar ser comprovado, tem assinaturas e notas, mas tem que esperar ser comprovado, né? Tem que ter essa responsabilidade, né? Mas, por exemplo, a própria secretária do esporte já é condenada por 2 improbidades administrativas. Uma improbidade porque passava o cartão que trabalhava num determinado lugar e saía do trabalho, né? E a outra porque fez um projeto de lei para beneficiar um amiguinho. Um amiguinho, para ganhar um salarinho alto, para se aposentar bem. Né? Então, 2 projetos, 2 corrupção, corrigindo, 2 improbidades que foi condenada e agora está para ser confirmada no Tribunal de Justiça. Então, essa é a turma que serve para o prefeito de Jaraguá do Sul. Sim. A turminha do cambalacho, a turminha né? Da improbidade, que flerta com a improbidade administrativa. Então, Jaraguá do Sul acho que não merecia isso, sabe? Sim. E eu realmente bato. Então, agora eu acredito que nos próximos dias vamos ter mais uma CPI em Jaraguá, que é a CPI do esporte, onde eu vou pegar essa secretaria. Vou pegar todos que saquearam Jaraguá do Sul. É isso aí. Tô bravo, cara. Tô bravo. E vou pegar valendo. Cara, e moral, né? Já a CPI do Samai já foi um sucesso, né? Estouro, não, né? Como eu queria, né? Porque ali a maioria era do governo que estava na CPI, né? Porque o prefeito também tem que ser responsabilizado na CPI do Samai, que ele disse que sabia, né? Não colocaram no relatório final, a gente teve que fazer um relatório paralelo. Então teve muita coisa errada ali na CPI do Samai, né? Mas atingiu bastante agentes políticos, né? E agora no esporte não vai ser diferente. Eu quero pegar um por um. Um por um eu vou pegar e estou me babando para pegar. E vou pegar. Eu tinha colocado aqui, né, que tu ia vir aqui, né? Fiz um story que tu ia vir e a galera já falando... falei, quem que vai vir? O cara é polêmico. O cara é conhecido aqui nos stories já. Daí a galera, isso é uma vergonha. Mas assim, eu faço uma ponderação, John, porque às vezes as pessoas também veem a gente só nos vídeos, as brigas e tal. A gente não é assim o tempo todo, né? Sim, a gente é alguém que consegue sentar, consegue rir, né? Consegue sentar com os amigos, né? E, enfim, a gente não é o tempo todo brabo. Uma vez alguém me encontrou, não sei onde foi. Cara, e tu é sempre assim brabo? Eu não,
na correria da briga, a gente é assim. Sim. Agora, nos momentos diferentes, nos momentos de lazer, no momento que a gente tá com a família, com os amigos, a gente não é o tempo todo daquela forma, né? Não, e daí, o caçador de bruxa... Isso saiu de um bordão, né, de uma pessoa que estava muito preocupada, que eu estava pegando as coisas erradas da secretaria dela. Tu tem que parar de sair as caça-bruxa. Eu digo, não, eu vim e vou pegar bruxa por bruxa. E tô pegando, né? Tô pegando. E viralizou, né? Viralizou. E já falando sobre viralizar, né? Você tem uma rede social muito ativa, né? Muito ativa. Mais de 40 mil seguidores no Facebook, né? Mais de 16 mil seguidores no Instagram, fora o YouTube, né? YouTube, mais de 52 mil seguidores no YouTube também. E algumas pessoas falam que a batida, né? Essa batida. Jeff, eu quero te perguntar, essa batida traz resultado ou é só uma batida? Não, ela traz resultado, né? Porque a gente trabalha com a pressão. Tudo eu sempre tento conversando primeiro. A gente tenta conversando. Então, vamos lá, tem que resolver tal problema. Não deu para resolver, aí eu parto para a batida. Sim. Aí é pressão. Daí eu começo a pressionar, reúno o povo, faço o vídeo, desço o pau e muitas das vezes já resolve ali. Sim. Mas quando não resolve ali e tá a coisa muito errada, aí a gente reúne documentação, faz todo o trabalho de gabinete, que eu tenho lá um excelente colega de trabalho lá, o Alex, que faz todo o trabalho aí jurídico da coisa, né? E a gente manda para os órgãos competentes. Se eu não consigo resolver conversando e brigando, aí vai para os órgãos públicos com as devidas provas e ali o Ministério Público age, né? Sim. Então a gente segue um passo a passo. Não é um trabalho fácil não, né? Então a gente tem que seguir esse percurso, esse passo a passo, né? E a gente normalmente obtém êxito em tudo que nós fazemos, né? Sim. E essa batida é muito forte, né? Muito conhecida, né? Cara, realmente resolve, né? Resolve. Eu vejo... Desde saúde... Muita gente me pergunta, tudo, né? Sobre relação eu vou falar com o Jeff, porque o Jeff resolve. Não resolvemos tudo, obviamente, né? A gente tem umas limitações, né? Porque às vezes esbarra, por exemplo, no prefeito. O prefeito não quer fazer, não vai fazer. A gente, infelizmente, não consegue atingir o objetivo ali. Mas eu aprendi uma coisa na minha trajetória política, que o político ele tem medo de exposição. O político ele não gosta de ser filmado, não gosta que fale mal dele. E eu desço o pau no político, entende? Porque a gente é povo, a gente é pessoa comum. Sim. Então o político que está ali para mamar o resto da vida, ele não quer isso. Ele tenta com jeitinho. Já me ofereceram de tudo, John, só para ter uma ideia, viu, povo que está em casa? De tudo. Para me dar uma diminuída, para me recuar, para me não ser a pessoa que eu sou. Mas não tem conversa comigo nesse quesito, né? Pau, pancadaria mesmo, exposição, e eles têm que criar vergonha na cara, tem que virar gente. É assim mesmo. Cara, eu acho muito interessante como tu falou, né? Sobre alguém chegar, pedir se tu era assim o tempo todo, né? Mas eu também vi alguns vídeos muito interessantes, até queria comentar, né? Sobre um que tu entrou no hospital, né? Cara, à noite, né? Cara, raramente tu vê um político entrando no hospital à noite. Me lembra muito Gabriel Monteiro, que é um cara que eu admiro bastante, né? Tá preso. Deu problema com ele. Deu B.O. Deu B.O. também. Esses políticos vai preso, meu Deus do céu. Mas é muito interessante, né? Esse jeito de também, né? Associar as redes sociais à política, né? E também, cara, eu vi tu levando uma senhora passando um dia de rainha com ela. Eu achei muito interessante. Se quiser até comentar. Resolvendo problema, na verdade, né? Uma senhora que estava esperando o básico e o direito dela há um ano, um cartão para poder, ela era deficiente, né? Tinha paralisia. E ela queria um cartão para poder andar de ônibus de graça. E é direito dela, e não conseguia, sempre dificultando. Laudo médico que não saía. Então peguei ela pela mão, fui no posto de saúde e resolvemos lá. E depois levamos lá no setor de trânsito, conseguimos o cartãozinho dela. É coisa simples, básica, que as pessoas às vezes dificultam e tanto precisam. Mudou a vida dela. Sim, né? Meu Deus. Uma mulher que não podia sair de casa quase.
E sempre dependendo de carona, agora tem a sua locomoção, né? E, então, esse trabalho árduo de à noite fiscalizar, nesse quesito que eu falo para ti, John, que às vezes falta estrutura para nós, né? Sim. É nesse quesito que a gente fica muito tempo, né? A nossa equipe é muito reduzida. Então, a gente com mais estrutura consegue atingir isso ali, né? Pessoas lá 12 horas no hospital sofrendo. A gente chegou lá, em pouco tempo, começaram a resolver o problema das pessoas, né? Porque medo da exposição e propriamente os hospitais tendo uma limitação com médicos, começaram a contratar mais médicos. Então, a gente vê que realmente surtiu um efeito, teve um resultado, cumpriu um propósito. Né? Então, eu sou muito povo, assim, eu vou naquelas pessoas que verdadeiramente mais precisam. Porque quem é bem de vida não precisa de nada do poder público, né? Tem tudo. Quem precisa do médico é quem está doente. E é dessas pessoas que a gente procura cuidar, John, assim, e fazer a diferença, né? Então, ele acaba atingindo esse objetivo, né? Essa polêmica, essa briga, essa entrada, né? Essa fiscalização, essa batida, e a gente fica feliz com isso. E, Jeff, queria te perguntar, né? Como a gente tinha falado lá atrás sobre a questão de cristão na política, né? E a gente viu muito, cara, como a política de um tempo para cá se estendeu muito, né? As pessoas começaram a ser mais ativas na política, lutar, né, por um governo, um sistema, contra um sistema, né, que foi a partir do Bolsonaro, né? Revolucionou muitas pessoas, né? Patriotismo. Ele atingiu um ápice que nenhum político conseguiu. Uma pessoa sem estrutura financeira, sem apoio político, se tornar o cara mais forte. O Bolsonaro é alguém que é exemplo político, né, que se arrasta, é alguém que eu me espelho muito, né? Só para ter uma ideia, John, tu não vê rádio falando bem de mim. Tu não vai ver jornal imprimindo que os meus projetos de lei são dos vereadores mais atuantes ou um projeto de lei meu de relevância aprovado de Jaraguá do Sul. Tu não vai ver isso. Tu não vai ver televisão falando bem de mim, apesar de uma vez terem falado, né? Uma vez propagaram uma questão do livro erótico que estava nas escolas de Jaraguá do Sul, a gente tirou, fomos matéria estadual, né? No Jornal do Almoço. Mas é difícil, aqui a política local, aqui os jornais locais são fechados, não querem dar espaço para mim. Como eu vou conseguir divulgar o meu trabalho? Pelas redes sociais, por ter pessoas ali que acompanham, que seguem, que compartilham, que curtem, que comentam. Então viraliza esses meus vídeos. Então a forma de eu tornar o meu trabalho público é pelas pessoas que compartilham e fazem. Porque se eu esperar da mídia, não vai ter nada. E entrar na vala comum. Então esse trabalho que o Bolsonaro teve de rede social, esse trabalho de mídia, esse trabalho de explosão, a gente acaba se espelhando, né? A gente acaba sendo esse conservador de direita, da batida, né? E das redes sociais. Então, a gente agradece o pessoal que vai te assistir, que vai nos assistir depois aqui. Já peço para me seguir lá no nosso canalzinho também, lá nas nossas redes sociais, no Instagram, Jefferson.atalaia, né? Para acompanhar a nossa batida. Isso faz total diferença. Quando você curte, compartilha e comenta um material, um trabalho da gente, né? Isso faz diferença mesmo. E, cara, é muito relevante aqui também falar, né? Que eu vejo assim, cara, Bolsonaro também é o que é porque tem uma mulher que ora, né? Por trás, né? Então, a Michelle Bolsonaro é exemplo, né? De cristã, né? Então, eu creio muito que foi Deus que colocou o Bolsonaro para estar vivendo o que está vivendo, né? Eu assim, John, eu tenho a Michelle Bolsonaro, né? Que é minha esposa, mas eu tenho uma outra Michelle também. É um pouquinho mais gorda, mais cabeçuda, mas ora pra caramba, rapaz. Tá sempre andando comigo. Eita glória. Pastor Gilmar, uma benção. É uma Michelle Bolsonaro, a Laura com a gente, né? O Gilmar é uma benção, querido. E como que é fazer parte do partido do Bolsonaro, né? Pois é, para mim foi um motivo de grande alegria, porque assim, em 2020 eu me filiei no PSL, que era o antigo partido do Bolsonaro. Então, estava filiado lá, concorri por esse partido, PSL, e ganhei. Pois esse partido se envolveu num esquema de corrupção danado aqui, né? Ficou jogado às traças, até por causa do governador Moisés na época, por causa dos escândalos lá do respirador. E era um partido que era muito difícil a gente estar. Não estava mais representando aquilo que a gente era, né? Resultado, John. Veio o convite do nosso governador, Jorginho Melo, para mim ser candidato a deputado estadual pelo partido Bolsonaro, pelo PL.
E eu não pensei duas vezes, né? Peguei e carquei para lá, mesmo sabendo que as nossas chances eram muito limitadas por conta do partido que tinha grandes nomes, né? Pessoas conservadoras no estado e muitas delas já eram deputadas. Então, a nossa chance diminui de chegar a galgar um cargo desse. Mas eu estava pelo projeto e fui. E graças a Deus, me tornei um dos mais votados aqui da região e consegui ficar como suplente para assumir agora, né? Então, realmente é um motivo de alegria poder espelhar no nosso capitão, no nosso líder, né? Sim. E seguir e trilhar esses preceitos, esses princípios que trazem do Bolsonaro e que nós levamos desde sempre, desde criança, né? Porque o Bolsonaro está na política há bastante tempo, mas criou agora, há pouco tempo, essa expressão forte na política, né? Quando se candidatou a presidente, né? Mas os princípios sempre carregou, como nós sempre carregamos. Sim. Então a gente só traz para a política e faz esse trabalho. Sim. Como tu vem de um partido conservador, né? Que Jaraguá também é povo mais conservador, né? Mas tem acontecido algumas situações, algumas movimentações, né? Como algum evento na Via Verde, né? E a tua batida é muito forte em relação a isso, né? Tu é muito corajoso em relação a isso, né? E como tu é um cara conservador, eu queria que tu compartilhasse, até ouvi falar que te chamaram de mentiroso na Câmara. Na verdade, não me chamaram de mentiroso, acabaram chamando o povo de mentiroso com isso, né? As pessoas que trazem denúncia, né? A gente tem muito forte aqui, imperado na prefeitura, a esquerda, principalmente na Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer. A esquerda impera nessa prefeitura. E quando a igreja precisa pegar uma autorização para fazer um evento gospel, para fazer qualquer coisa na praça, né? Sim. É dificultado, é difícil. Quantas vezes pastores me procuraram que foi negado? Eles inventam que não tem data, inventam que não tem nada, para não acontecer o evento religioso, o evento que vai falar de Jesus ou coisa nesse sentido. E sempre com muita dificuldade. Agora, quando é para qualquer movimento de esquerda, se pasme, você que está em casa, é muito fácil. Qualquer momento ele solta. Precisa, já cancela, acho que até outras agendas para botar a esquerda na praça, para botar a esquerda na Vida Verde, para falar tudo aquilo que é coisa que a gente não defende. Que os nossos princípios e valores da igreja dizem, de Cristo Jesus, na verdade, dizem para nós não defendermos. Mas é muito fácil para quem é governo de esquerda dar esses espaços. Sim. O que nós fizemos? Fizemos um projeto de lei que acaba com essa mirabolança, com essa sacanagem que eles faziam. Agora a igreja tem a liberdade de pedir espaços públicos e falar, né, daquilo que quiserem, porque não podia antes, entende? Sim. O evangelista estava aqui, né? Ele participou do podcast e ele participou do evangelismo junto comigo, né, também. E a gente não podia, né, falar que era de igreja. Uma sacanagem. Então a gente botou um ponto final. Sim. Crente na política, por isso que eu falo, ocupe os espaços. Faça a diferença. O crente precisa estar envolvido para acabar com essa sacanagem. Sim. Seja em Jaraguá do Sul, seja em Guaramirim, Xereder, Massaranduba, seja que lugar for, em Santa Catarina e Brasil. Você precisa estar envolvido para acabar com a sacanagem que querem amordaçar os crentes, querem amordaçar a igreja. E a gente, quando tem força, enquanto tiver fôlego, enquanto tiver determinação, nós temos que brigar para isso não acontecer. Para a gente, de fato, proclamar o evangelho de Cristo Jesus nessa terra. Sim. Jeff, para finalizar, né, já está indo para a reta final aqui, queria que tu deixasse, né, um agradecimento pro pessoal, né, e deixasse uma palavra, principalmente para cristãos, né, que precisam, né, uma chamada, ou que precisam estar na política, ou que estão indo agora, né, como eles precisam ser, como eles precisam agir, né. Amém? Amém, irmão. Então, gente, eu quero primeiramente agradecer a minha família, agradecer os alicerces que eu tenho na minha vida, que é a minha equipe de trabalho, John, Gilmar, Alex. Agradecer aos homens de Deus que sempre oraram pela minha vida, sempre oraram. Agradecer a você que sempre acreditou no meu trabalho, que sempre defendeu o nosso trabalho. E agradecer ao nosso Deus Todo-Poderoso, que mesmo nós sendo falho, miserável, pecador, mesmo não sendo merecedor de nada do que Deus tem dado, e eu falo isso de coração, Ele tem sido misericordioso, Ele tem se mantido fiel, mesmo a gente às vezes não sendo fiel. Então eu louvo a Deus e agradeço a Ele por essas misericórdias se estender na minha vida. E eu quero deixar uma mensagem para você,
que independentemente da situação da vida que você estiver passando, da dificuldade que você tiver, que seja o fundo do poço que você estiver, saiba que existe uma luz, saiba que existe um momento certo para tudo acontecer na sua vida. O que tu não podes é desistir, o que tu não podes é parar. Tu tem que acreditar e lutar verdadeiramente, porque o Deus que a gente serve é fiel para cumprir todos os propósitos. É isso aí. Queria agradecer, né, a presença. Para mim é uma grande honra ter você aqui. Tu sabe disso, meu chefe. Né? Não sou. Ele fala que eu sou o chefe dele, mas não sou o chefe dele. O chefe dele é o povo. Eu sou um sócio dele, né? Eu sempre costumo falar para os meus meninos que eu sou sócio deles, né? Se a gente está em algum lugar é porque a gente tem uma participação daqueles que acreditam, daqueles que ajudam a gente, né? Sim. Então não são funcionários. Eu, né? Todo o gabinete é funcionário do povo, né? Eles são nosso patrão. A gente é sócio numa empreitada, numa luta, né? Isso aí. Então queria agradecer, né? Eu que agradeço. Também é uma grande honra estar aí. Não tenho que agradecer o presente aqui. Essa xícara que eu vou tomar muito café ainda em casa. É isso. Chaveirinho, como é que é lá? Nossa patrocinadora lá? Amora Atelier tá aí. Amora Atelier. Olha só. Ó, quer fazer? Faça com a Amora Atelier. Ó. Top. Tchau, galera. Valeu.